Um homem aceita consertar um galpão que parecia só mais um trabalho e não imagina que aquele serviço simples vai virar a chave de um recomeço para toda uma cidade. Era início de outono quando Miguel chegou de caminhão até a entrada, onde a placa de madeira dizia Fazenda Boa Esperança. Ele trazia uma caixa de ferramentas, uma mochila, um filho de 7 anos e uma vontade discreta de desaparecer em algo que desse dinheiro e abrigo. O lugar cheirava a terra molhada e a feno antigo, o vento passava pelas madeiras do alpendre como se lesse memórias, e na primeira manhã Miguel pensou só em medir tábuas e alinhar vigas. Não sabia então que a dona daquela terra, Alzira, era mais que dona de uma fazenda. Era proprietária de milhares de hectares que, por anos, mantiveram famílias inteiras no lugar. O trabalho parecia simples e a promessa era clara, pagamento por mão de obra e um quarto na casa grande enquanto durasse o serviço. O que veio depois foi uma história de perdas, acordos sujos e uma comunidade aprisionada entre burocracia e esperança. A pergunta que ficou no ar desde o primeiro instante foi simples e cruel. O que acontece quando alguém que procura só trabalho encontra nas tábuas quebradas as razões para ficar? Miguel veio por necessidade, mas ficou por causa de algo que não cabia em dinheiro. Naquela primeira fala ele disse, eu arrumo o que for preciso. Alzira respondeu com um olhar e 2 palavras, faça o seu melhor. E assim iniciou uma relação feita de medidas, silêncios e pequenos gestos de cuidado. A chegada teve dias de rotina que pareciam pequenos rituais de cuidado. Lucas, o filho de Miguel, corria entre a carroceria do caminhão e o curral, pegando gravetos e chamando um vira-lata magro que logo se tornou nosso terceiro personagem de companhia. A descrição do lugar pedia atenção aos sentidos. O pó fino que voava quando Miguel martelava, o cheiro de café grosso que Alzira servia no almoço, o ruído distante do moinho que rangia com o vento. Havia vizinhos que passavam sempre com um aceno demorado, como se fizessem pouco barulho para não acordar as lembranças da região. Maria Marina, conhecida como Marina, trouxe pão no primeiro dia e disse, se precisar de rede, chama. Seu tom era prático e acolhedor. No quintal, seu Zé, um homem de mãos calejadas e voz tranquila, oferecia histórias de quando a fazenda foi plantada pela primeira vez. As pequenas trocas eram longas e cheias de subtexto. Miguel perguntava de forma direta, essa parte aqui vai ter que ser refeita? Alzira respondia com cautela, tudo aqui tem história e custa. E nas conversas de manhã, a rotina ganhou tração. Lucas ajudava a varrer, Miguel planejava as vigas, Marina trazia ferramentas emprestadas e Carla da mercearia oferecia almoço por troco e conversa. Entre diálogos práticos, houve espaço para ternura, quando o menino encontrou um filhote de galinha ferido sobre o celeiro e ofereceu colo. A cena virou símbolo do cuidado que viria a definir tudo o que se passou ali. No trabalho, as conversas se aprofundaram, e o laço entre Miguel e Alzira começou a se formar em torno de tábuas e lembranças. Havia diálogos técnicos longos sobre como reforçar uma treliça, como recalcular um peso para que a estrutura suportasse a nova cobertura, e Miguel explicava com paciência, vamos isolar a viga para que não apodreça mais por dentro. Ela ouvia e apontava as áreas onde a chuva entrava no galpão. A descrição técnica do concerto exigiu precisão e foi explicada em termos simples e práticos. Primeiro, limpeza das roscas enferrujadas, substituição de travessas podres por pranchas tratadas, aplicação de verniz antioxidante nas junções e fixação de novas estacas no solo compactado para redistribuir a carga. Tudo isso com o uso de parafusos galvanizados, broca longa e muita paciência. A intervenção exigiu mais que força, pediu explicação sobre custos e prazos, que Miguel deu olhando para o horizonte e calculando dizeres e medidas. Nesse bloco, surgiram personagens secundários mais definidos, Carla, dona da mercearia que trouxe ferramentas, Padre Roberto, que passou para abençoar a obra, Marina, que ofereceu um lugar para os meninos tomarem banho quando a água da Casa Grande ficou comprometida, e Ana, voluntária na associação local, que ouviu a possibilidade de abrir um mercado comunitário. As conversas revelaram que Alzira aceitava a ajuda de Miguel porque confiava nas mãos e porque via no cuidado com o galpão um retorno simbólico daquilo que a terra pedia. O jantar naquela casa foi onde as histórias de cada um se revelaram em camadas e onde o passado de Miguel ganhou corpo.
Sentados à mesa, com o forno quente liberando o cheiro de biscoitos e o chá de erva mate cheirando a ponte da noite, Miguel contou como tinha vindo de uma cidade maior, tentando reconstruir a vida depois de perdas que ainda doíam. Infância, ele cresceu numa casa pequena no interior. Irmão mais velho que partiu cedo, pai que ensinou martelo e honra. Formação, ele aprendeu o ofício na antiga marcenaria do tio, sentiu o gosto do trabalho nas mãos e foi isso que o levou a ser quem era. Perda, a mulher de quem ficara viúva levou consigo o nome e a rotina, deixando um vazio que Miguel transformou em cuidado com o filho e com cada concerto que aceitava. Presente, agora ele buscava estabilidade para Lucas, um teto que não trema ao vento e amigos que ancorassem seu futuro. Essas passagens foram contadas em fragmentos, como quem ajeita peças no lugar deixando espaço para que Alzira também abrisse a gaveta de suas memórias. Ela falou da fazenda como legado de família e de um marido que morreu numa colheita muito antes de ela imaginar que teria que aprender a negociar sozinha. Contou de noites acordadas com medo de perder a terra para bancos e de cartas que chegavam com promessas de compra que cheiravam a trapaça. O jantar virou uma confissão compartilhada e Miguel ouviu aquilo com a atenção de quem tem pouco a perder, mas muito a oferecer. Logo depois dessa noite de colheres e risos baixos, veio o pedido simples de participação do público. Se isso tocou você, saiba que não está sozinho. Conte nos comentários se já teve que recomeçar num lugar novo. Escreva recomeço e uma linha sobre o que mudou para você. Seus comentários ajudam outras pessoas a verem que recomeços são possíveis e moldam futuros episódios. Todos os comentários são lidos e acolhidos e servem para que possamos trazer mais vozes da comunidade que merecem ser ouvidas. Agora, veja o que aconteceu quando a terra que parecia segura começou a ser alvo de olhos que só enxergavam lucro, e quando o passado de Alzira trouxe um inimigo que não respirava o mesmo ar do campo. A primeira sombra veio na forma de um homem de terno e sotaque de cidade, Eduardo Vale, que apareceu num carro limpo e prometeu que transformaria aquela área num projeto maior e mais moderno. Ele ofereceu tratores, promessa de emprego e um contrato aparentemente fácil, mas carregado de cláusulas que podiam tirar o controle das mãos de quem vivia ali. O encontro entre Miguel, Alzira e Eduardo foi tenso. Eduardo falou com frieza em números. Podemos pagar o que for necessário e modernizar tudo. Alzira respondeu com voz firme, não vendo o que mantém famílias. E Miguel sentiu a raiva subir como maré. Nos dias seguintes houve cartas, notificações da prefeitura e visitas de assessores que olhavam a propriedade com olhos de corretor. As trocas se tornaram verbais e públicas e a comunidade reagiu com murmúrios e reuniões na praça. A primeira ameaça foi uma advertência legal sobre documentação pendente, o que forçou Alzira a buscar papelada antiga e Miguel a usar contatos para fazer cópias, registros e protocolos. A conversa com um advogado local revelou que havia uma brecha técnica que Eduardo poderia usar e que exigia uma resposta coletiva. O clima mudou e a rotina de reparos no galpão passou a conviver com reuniões estratégicas e com o medo palpável de perder algo que não era só terra, mas identidade. A tempestade veio como se fosse uma prova final, um céu carregado que cresceu sem aviso e trouxe chuva, vento e perigo em poucas horas. Era noite quando as primeiras telhas começaram a voar e o galpão rangeu como quem tenta expulsar lembranças. No momento de tensão, tudo se acelerou. Miguel correu para dentro com uma lanterna e pulou sobre pranchas soltas para salvar ferramentas e os animais que se abrigavam. Lucas chorava e segurava o vira-lata enquanto Alzira gritava instruções como se a propriedade ainda estivesse habitada por gerações de mãos que sabiam exatamente o que fazer. A descrição do resgate foi de ação coordenada, pele molhada, barro nos sapatos, o cheiro de óleo e feno queimando em faíscas pequenas quando uma faísca alcançou uma pilha de palha. Miguel lembrou de seu pai ensinando a nunca correr para dentro do fogo e por um segundo a memória o paralisou. Em seguida, ele tomou uma decisão e puxou uma corda para tirar uma lona que protegia os alimentos. Sentiu nas mãos o calo que doía de tanto segurar ferramentas e foi até a beira do galpão para assegurar que a estrutura não caísse sobre os animais. Esse momento de alta tensão se alongou por várias passagens que mostraram um conflito interno, memória da perda anterior e, então, a decisão de arriscar tudo pelo que importava.
Ele se jogou para dentro quando ouviu um estrondo e emergiu com um bezerro pequeno que estava preso entre tábuas. A cena teve heroísmo e vulnerabilidade, e foi o ponto onde a relação entre Miguel e Alzira mudou de cuidado profissional para laço profundo. A tempestade também revelou a fragilidade da comunidade e a urgência de uma ação coletiva para proteger o que restava. Nas consequências, vieram dias de concerto e planejamento estratégico para enfrentar Eduardo e suas ofertas. Reuniram-se na casa de Marina, na mercearia de Carla e sob a árvore da praça, pessoas como o Padre Roberto, seu Zé, Ana e outros moradores que até então falavam em pequenas vozes. Surgiu então a ideia de criar um mercado comunitário na fazenda e transformar o galpão restaurado em ponto de venda direto do produtor ao consumidor, mostrando que a terra valia mais como sustento do que como lucro especulativo. As conversas foram longas e práticas. Miguel chegou a explicar o passo a passo da reforma e as etapas logísticas. Vamos retirar o material comprometido, tratar as madeiras com preservante, nivelar o piso com camadas de cascalho e depois montar bancadas para o mercado. E fez isso com uma voz técnica que inspirou confiança. Discutiram também a parte jurídica, com o apoio de um advogado do sindicato local que revisou documentos e redigiu uma petição para garantir direitos de uso coletivo. A estratégia incluía chamar a prefeitura, mobilizar rádios locais e coletar assinaturas que mostrassem quem realmente vivia e dependia daquele solo. A narrativa do plano foi cheia de nomes e ações concretas, e cada personagem teve papel definido. Carla cuidaria da logística de alimentos, Marina organizaria transporte, Padre Roberto faria uma carta pública de apoio, seu Zé lideraria a parte de reboque de equipamentos e Ana coordenaria a inclusão de pequenos produtores. Esse momento serviu para mostrar que as soluções práticas nascem da junção de mãos, ideias e coragem. A mobilização virou confronto público numa manhã de feira improvisada, com barracas de produtos caseiros e pessoas segurando cartazes pedindo que a terra ficasse nas mãos de quem a cultivava. O antagonista Eduardo Vale apareceu para ver a reação e foi recebido por uma multidão que não estava só para protestar, mas para mostrar uma alternativa viva para a propriedade. A cena teve falas afiadas. "A terra é nossa", gritava alguém. Eduardo respondeu com números e promessas. "Vocês podem ganhar muito mais vendendo para nós." E Ana rebateu com fatos. "Vender para você é perder a autonomia e a memória da cidade." Havia 5 a 8 nomes em jogo e cada um trouxe seu peso para a deliberação final. Miguel falou sobre trabalho e dignidade, Alzira sobre herança e risco, Marina sobre vizinhança e cuidado, Carla sobre economia local, Padre Roberto sobre fé nas pessoas, seu Zé sobre histórias e Ana sobre futuro. O confronto público teve momentos de alta tensão, com questionamentos legais apresentados por Eduardo e respostas de resistência que mostraram unidade. No fim, houve uma vitória temporária que assegurou direitos de uso e marcou a imprensa regional que veio cobrir o caso, trazendo luz sobre como a comunidade se organizou. A sensação era de que aquela era uma vitória de conjunto, um acordo que impôs condições de uso e abertura de mercado local, evitando a venda integral da área para incorporadores. Um mês depois, as marcas da tempestade ainda se notavam, mas a atividade no galpão dava sinais de vida. Pranchas tratadas secavam ao sol, as bancadas para o pequeno mercado foram colocadas e Lucas ganhou pequenas responsabilidades de ajudar a embalar hortaliças. A comunidade sentia a mudança e havia um sentimento tangível de pertencimento. 3 meses depois, o mercado já tinha dias fixos de funcionamento, a feira atraía gente das cidades vizinhas e a renda começava a sustentar famílias que antes dependiam de atravessadores. Equipamentos foram comprados em mutirão e o galpão tornou-se um ponto de encontro que oferecia não só produtos, mas cursos rápidos de preservação de sementes e manutenção de pequenas máquinas, oferecidos por Miguel e outros moradores. 6 meses depois, a propriedade celebrava uma colheita comemorativa com música na praça, a presença de crianças com mãos sujas de terra e a sensação concreta de que a resistência valeu a pena. Documentos foram regularizados, protocolos de uso coletivo foram assinados e o nome de Alzira passou a ser acompanhado de respeito e reconhecimento. Miguel não era mais apenas um trabalhador contratador, ele se tornou um parceiro e, com o tempo, um homem que encontrou na terra e na comunidade razões para ficar.
Lucas crescia com um novo orgulho. Carla via a mercearia encher de produtos locais. Marina coordenava voluntários e Padre Roberto organizava bênçãos nas plantações. Os números mostravam um pequeno crescimento econômico, mas, mais importante, havia um fortalecimento do tecido social. No epílogo desta história, a imagem final era de um galpão restaurado, que se mantinha de pé não por paredes, mas por pessoas. Um mês depois, a sensação era de recomeço tênue, porém real, com mudanças práticas no dia a dia. 3 meses depois, a colheita e o mercado davam sinais claros de viabilidade e as conversas com a prefeitura evoluíam para planos de apoio técnico. 6 meses depois, o projeto comunitário já tinha frutos tangíveis, contratos de fornecimento com a mercearia local, visitas técnicas de especialistas, uma pequena reserva financeira para emergências e um calendário de oficinas. A transformação mostrou que o que parecia simples trabalho de conserto era, na verdade, conserto de vidas e de laços. No fim, Miguel voltou a olhar para as tábuas e sentiu que encontrara um lar que não era apenas teto, mas lugar de pertencimento. A dona da terra, Alzira, manteve seu legado e ganhou aliados que cumpriram a promessa de proteger as memórias ali enterradas. A cidade que antes sussurrava passou a cantar alto a ideia de cuidado coletivo e agora tinha um mercado que era encontro, renda e resistência. Se essa história tocou você, deixe um comentário contando um recomeço que você viveu ou testemunhou. Sua voz pode inspirar outras pessoas e fortalecer essa rede. Se quer mais histórias de pessoas que encontram coragem no dia a dia, inscreva-se e acompanhe novos relatos que mostram como o trabalho de mãos dadas transforma cidades pequenas e corações grandes. Obrigado por ouvir esta história que começou com um concerto e terminou com um novo modo de cuidar da terra e uns dos outros.